E hoje, Dia do Professor, vamos homenagear um grande mestre, o patrono da educação brasileira. Vamos falar sobre o professor e escritor Paulo Freire. Paulo Régulos Neves Freire nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Era filho de Joaquim Temístocles Freire, capitão da Polícia Militar, e de Edeltrudes Neves Freire. Ele foi um educador brasileiro, criador de um método inovador no ensino da alfabetização para adultos. Esse método foi levado para diversos países e o tornou um nome pesquisado por universidades de todo o mundo. Alfabetização. A família Freire sempre conviveu com muitas dificuldades financeiras. Teve uma infância pobre e viveu em uma região em que a população estava submetida a imensas desigualdades sociais e econômicas. No livro A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire recorda como aprendeu a ler e coloca em evidência os vários tipos de leitura que fez nesse período, como a leitura do lugar em que vivia e das pessoas com as quais se relacionava. O seu primeiro mundo na infância, descrito como o espaço da casa e das relações familiares, de maneira delicada e afetiva. Este mundo vai sendo ampliado com a descrição do entorno da casa, onde existiam árvores, pássaros, chuvas, animais. Foi nesse mundo, descrito por suas lembranças, que Paulo Freire se alfabetizou. Sua mãe teve muita importância nesse processo, pois por meio de gravetos, debaixo das mangueiras, o ensinou a ler e escrever. Aos 8 anos, Paulo Freire mudou-se para a cidade de Jaboatão dos Guararapes, junto com sua família. Lá, cursou o ensino primário. Paulo Freire iniciou o curso ginasial no Colégio 14 de Julho, no centro de Recife. Na foto com os irmãos, Estela, Temístocles e Armando, Paulo Freire é o menorzinho deles. Aos 13 anos, perdeu o pai e coube à sua mãe a responsabilidade de sustentar os 4 filhos. Assim, seus estudos tiveram que ser adiados. Só conseguiu ingressar no secundário aos 16 anos, no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife. Sem condições de continuar pagando a escola, sua mãe pediu ajuda ao diretor do colégio, que lhe concedeu matrícula gratuita e o transformou em auxiliar de disciplina e, posteriormente, em professor de língua portuguesa. Advogado e professor. Aos 22 anos, matriculou-se na Escola de Direito em Recife e diplomou-se em 1946. No entanto, não seguiu a profissão de advogado. Durante o curso de Direito, em 44, casou-se com Elza Maria Costa de Oliveira. O casal teve 5 filhos, Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Lutgardes. Elza foi professora primária e teve uma significativa participação nas primeiras experiências realizadas por Freire na área da educação. Depois de formado, Paulo Freire continuou atuando como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz e de Filosofia da Educação na Universidade Federal de Pernambuco. Em 47, foi nomeado diretor do setor de Educação e Cultura do SESI, onde iniciou seus trabalhos com alfabetização de adultos. De 54 a 57, passou a exercer a função de superintendente do SESI. Em 55, junto com outros educadores, fundou no Recife o Instituto Capibaribe, uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época e que continua em atividade até os dias de hoje. Freire doutorou-se em Filosofia e História da Educação em 59, quando também foi nomeado professor efetivo de História e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes de Recife.
o reconhecimento nacional. Em 58, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, que governou entre 56 e 61, convocou um Congresso de Educação de Adultos. Paulo Freire apresentou o trabalho que vinha realizando no Nordeste. Defendeu que o subdesenvolvimento do Brasil não poderia ser imputado ao fato da população não saber ler e escrever. O atraso do país se dava pela grave situação de miséria em que se encontrava o povo. A educação e a escola brasileira foram severamente criticadas por Paulo Freire, consideradas desconectadas da realidade, não se enquadrando nem nas necessidades da sociedade, nem nas demandas de desenvolvimento para o país naquele momento. A partir de então, o educador Paulo Freire passou a ser reconhecido no Brasil, propiciando uma mudança no foco da educação popular. A educação voltou-se para a defesa de ações direcionadas à formação da consciência do povo brasileiro, do ponto de vista individual e coletivo, particularmente da população mais pobre, excluída deste processo. Freire foi um dos fundadores do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife e participou de maneira efetiva do movimento de cultura popular. As experiências e projetos para alfabetizar cortadores de cana, entre outros trabalhadores do campo, começaram a ganhar força e adeptos neste período. Método de alfabetização Paulo Freire. Preocupado com o grande número de adultos analfabetos na área rural do Nordeste, que formavam um grande número de excluídos, Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização. Sua proposta de ensino estava baseada no vocabulário do cotidiano e da realidade dos alunos. As palavras eram discutidas e colocadas no contexto social do indivíduo. Por exemplo, o agricultor aprendia as palavras cana, enxada, terra, colheita, etc. Os alunos eram levados a pensar nas questões sociais relacionadas ao seu trabalho. A partir das palavras base é que se ia descobrindo novos termos e ampliando assim o vocabulário. O primeiro projeto com o método de alfabetização Paulo Freire. A iniciativa do educador foi aplicada pela primeira vez em 62 na cidade de Angicos, do sertão do Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados 300 trabalhadores da agricultura. O projeto ficou conhecido como 40 Horas de Angicos. Os fazendeiros da região chamavam o processo educativo de praga comunista. Era a primeira vez que os trabalhadores rurais eram levados a pensar criticamente. No governo do presidente João Goulart, último governo democrático antes do golpe de 64, ocorreu uma maior aproximação entre o Ministério da Cultura e o da Educação e as entidades estudantis, sindicatos e também setores da Igreja Católica, que vinham atuando com a educação popular. Paulo Freire ficou com a missão de produzir levantamentos e pesquisas sobre a questão do analfabetismo no país. Em janeiro de 64, foi instituído o Programa Nacional de Alfabetização, que optou pela proposta de alfabetização de Paulo Freire, sendo ele próprio o coordenador da comissão especial responsável por sua implementação. Em 64, foram criados 60.870 círculos de cultura, a fim de alfabetizar 1.834.200 adultos, atendendo assim a 8,97% da população adulta, que era, naquela época, analfabeta. As experiências bem-sucedidas foram reconhecidas pelo presidente João Goulart, que aprovou sua multiplicação no Plano Nacional de Alfabetização. No entanto, poucos meses depois, o plano foi vetado pelos militares que assumiram o poder. A ditadura militar e o exílio. Com o golpe militar de 64, Paulo Freire foi acusado de agitador e levado para a prisão por 2 vezes. Ele ficou preso por cerca de 70 dias. As ameaças constantes
fizeram com que buscasse asilo na Embaixada da Bolívia. Sua estada nesse país foi breve, pois um outro golpe militar fez com que emigrasse para o Chile, onde permaneceu até 69, exilado com vários outros companheiros brasileiros. Durante esses 5 anos, desenvolveu trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Foi nesse período que escreveu uma de suas obras mais conhecidas, A Pedagogia do Oprimido, no qual explicita seus princípios político-pedagógicos e propõe um novo modelo de ensino, com uma dinâmica menos vertical entre professores e alunos e a sociedade na qual se inserem. O livro foi traduzido em mais de 40 idiomas. Tornou-se uma referência em educação no Chile até os dias atuais. Essa foto é de um mural em uma universidade chilena. Em 69, Paulo Freire lecionou na Universidade de Harvard. Durante 10 anos foi o consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Municipal das Igrejas, em Genebra. Lá, ele recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Genebra. A capital da Suíça tornou-se a base física de Freire e de sua família, até o retorno definitivo ao Brasil em meados de 80, quando, após a anistia política, conseguiu passaportes brasileiros. O educador viajou por vários países, dando consultoria educacional e foi amplamente homenageado mundo afora. Essa foto é de uma escultura com os maiores educadores do mundo e fica em Estocolmo, na Suécia. Entre eles, nosso patrono Paulo Freire. O regresso ao Brasil. Em 1980, com a anistia, Paulo Freire retornou ao Brasil, estabelecendo-se em São Paulo. Foi professor da Unicamp, da PUC e atuou como secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo. O reconhecimento internacional. Por seu trabalho na área educacional, Paulo Freire foi reconhecido mundialmente. Ele é o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa nas diversas universidades mundo afora. Ao todo, são 48 instituições, entre elas a de Genebra, como dissemos, e as tradicionalíssimas Harvard, Cambridge e Oxford. Já pensou ser doutor por 48 universidades do mundo todo? Só Paulo Freire. Paulo Freire recebeu e continua recebendo homenagens e honrarias em todo o mundo. Entre eles está o Prêmio de Educação para a Paz, da Unesco. Em todo o mundo, cerca de 350 escolas e instituições, como bibliotecas e universidades, levam o seu nome como forma de homenagem. Em 91, foi fundado em São Paulo o Instituto Paulo Freire, para estender e elaborar as ideias do educador. O Instituto mantém em pauta os arquivos de Freire, além de realizar atividades relacionadas ao legado do pensador e a atuação em temas da educação brasileira e mundial. Segundo o levantamento feito em Londres, em 2016, a obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é o 3º livro mais citado em trabalhos da área de humanidades no mundo todo, uma referência para professores e pesquisadores. Após a morte de sua primeira esposa, em 86, casou-se com Ana Maria Araújo Freire, conhecida como Anita Freire, com quem viveu até o fim de sua vida. Freire morreu de um ataque cardíaco em 2 de maio de 97, em São Paulo, devido a complicações por conta de uma angioplastia. O Estado brasileiro, por meio do Ministério da Justiça, no Fórum Mundial de Educação de 2009, fez o pedido de desculpas à viúva e à família do educador pelos erros cometidos contra eles durante a ditadura. Centenário. No ano de 2021, comemoramos o centenário de Paulo Freire. Mais um entre tantos motivos para manter vivos sua memória e seu legado. E claro, chegou a hora de lermos juntos um trechinho da obra de Paulo Freire.
A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire. Espero que você tenha gostado da nossa homenagem ao patrono da educação brasileira no Dia do Professor. Leiam Paulo Freire, eu sempre releio porque sempre aprendo muito com esse mestre. Até a próxima semana!